Programa Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Fala pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros e hoje uma convidada mais que especial, Marcela Oliveira. Essa mulher é uma empresária, tem uma visão de futuro interessante, diretora, fundadora da Fala Kids. E aí? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Sandro. Eu que agradeço essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho, bater um papo sobre esperança, sobre essa dose de esperança, sobre família, sobre acolhimento, sobre futuro. Eu fiquei muito feliz de você ter atendido, né, esse convite, que eu sei que você é muito ocupada, que você corre total. muito. Trabalha na área de educação, né? Um trabalho tão desafiador hoje em dia. Educação, saúde, né? Estou vindo de uma família, né, da área pedagógica. Até achei que eu ia, de fato, trabalhar com escola, trabalhar com educação somente. Mas aí eu entrei na área da fisioterapia, da reabilitação infantil, em clínica, e que tem tudo a ver, né? Você trabalha com vidas, com esperança, trazendo pessoas, e eu trabalho aí nesse início da vida, né? Quando a família tem diagnóstico, quando a criança tem algum comprometimento, tudo é novo, alguma disfunção. E é isso, né? Tudo é novo. Eu fiz uma manobra, e você também, para a gente estar aqui agora. Eu queria muito te entrevistar, né? Porque eu conheci a sua escola lá, né? Sim, sua clínica de reabilitação. E vi, né? Eu vi que a estrutura é bacana, eu vi que a equipe é legal. Eu queria saber como que começou essa trajetória. Você nasceu no Rio de Janeiro? Sim, eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu sou, na verdade, de Duque de Caxias. Eu tenho uma história muito bacana, porque, de fato, eu sou de uma família simples, né, de Xerém, lá da terra do Zeca Pagodinho. Onde tem o Fluminense lá que faz teste. Isso. Né? Inclusive, a família toda do Zeca Pagodinho, né, estudava na escola da minha mãe, conheço muito todos eles. E a minha mãe vem de uma história de vida, de batalha, né, de romper aí para ser empresária, porque o sonho dela era ter uma escola, o sonho dela era trabalhar com educação. Mas ela veio do interior do Rio de Janeiro, foi alfabetizada com 15 anos de idade, então muito tarde, né? Teve acesso à escola, mas ela sempre sonhava em ser professora. Então, eu acho que a minha história tem muito a ver com a história da minha mãe, de batalha, de resiliência, de busca, porque ela conseguiu. Que legal. Então, nós somos em 4 irmãos, né? Nós somos criados dentro de uma escola, a gente trabalhava junto com a minha mãe, eu fui forjada dentro dessa vida empresarial, porque eu vi... Começou cedo, né? Eu vi a minha mãe desbravando tudo isso, né? Depois o meu pai trabalhava com vendas e começou a trabalhar com ela. Então, nós todos ali vivíamos nesse contexto da escola, de alunos, de criança. Até hoje, né? A escola da minha mãe tem 42 anos, né? Olha só. E está lá firme, com muitos alunos, né? A gente ajuda também muito ela na escola. Só que eu sempre gostei, né, de trabalhar com criança, e quando eu tive a oportunidade, de fato, de fazer faculdade, né, de ir para a faculdade, eu lembro que eu tive uma boa nota e eu fiz... como que era o nome? Antigamente, informática, processamento de dados, lembra? Sim, antigamente era isso. E aí eu lembro que do lado do meu nome tinha assim, ir no reitor. E quando eu fui ao reitor, ele falou assim, olha, você teve uma pontuação muito boa e a gente quer te convidar para você escolher um curso. Olha. Você quer mesmo fazer processamento de dados? E eu pensei, hoje eu fico pensando, eu falo, gente, acho que foi Deus, né? Porque eu olhei, eu não conhecia fisioterapia. E eu olhei e eu falei assim, o que é isso? E eu lembro que ele falou assim, isso aqui é para cuidar de pessoas. Olha. O reitor falou, essa profissão cuida de pessoas. Fisioterapia. Aí eu falei assim, eu quero fazer isso. Então, a minha história, assim, eu não conhecia, eu não tive acesso, né? Eu morava num lugar onde a gente não tinha acesso a muitas coisas, né? A gente eu nem conhecia Zona Sul, Barra da Tijuca, eu acho que eu conheci isso adolescente, jovem, não sei, eu nem tenho essa marca. Mas estava mais ali mesmo. Mais ali. Então, quando eu saí para ir para a universidade, que eu comecei a conhecer, estudar, me dedicar, e aí entrei no curso de fisioterapia. No meu 3º período, eu me apaixonei por pediatria e comecei a estudar, me desenvolver, e fui para a área de UTI neonatal, né, para crianças mais graves,
graves você se e encontrou nessa prematuridade. área, né? Se encontrou, ali você se viu, falou assim, Sim, aqui eu estou em casa. Que eu quero. Isso é muito e aí, importante. quando eu estava no 3º período, eu tive a oportunidade de ir para um curso grande dentro do Hospital de Bom Sucesso para estar ali diretamente ligada a residentes, a alunos de residência dentro da UTI neonatal. E aí eu me encontrei, eu falei, é isso que eu quero, e comecei a estudar e me dedicar à pediatria e neonatologia. E aí, assim que eu terminei, eu tinha 20 anos de idade, eu fiz a prova para a Redditor e passei para a Redditor. Então, assim, a minha história eu morava em Xerém, mas trabalhava na Barra da Tijuca. Olha isso, né? Eu passei... Não tinha linha amarela, eu acho, na época. Tinha sim, eu não sou tão antiga assim. Não, eu sou da época que não tinha linha amarela, para eu pegar para a praia... Não, eu lembro dessa época, mas eu sou da época que tinha linha amarela para ir trabalhar. Eu demorava 3 horas para chegar na Barra do Valqueire. É, longe, né? Então, eu fiquei praticamente 7 anos dentro da UTI neonatal, né? Que a gente atendia crianças com alto risco, porque eram prematuros de alto risco, com uma equipe maravilhosa. Eu tive a doutora Miriam Pérez, que foi minha chefe por muitos anos, e ela é uma pessoa muito séria, então eu aprendi muito ali. Foi uma escola, né? Foi uma escola, e eu sempre amei, né? Mas eu gostava do pós, né? Quando essa criança sai da UTI, né? O que acontece com ela? E aí são essas crianças que agora, né, chegam na Follow Kids, porque eu comecei a atender essas crianças que saíam. Eu comecei a ter interesse no acompanhamento delas, né, no desenvolvimento delas, no follow-up que vem depois da UTI Neo. Né? Tá. E aí, foi aí que, de fato, eu comecei a abrir o meu primeiro consultório, que foi lá na Olegário Maciel, no início da Barra, com muita dificuldade, porque eu morava muito longe, né? Era muito distante, sem condição financeira para manter, mas eu tinha um sonho, né? Que era um sonho de ter uma equipe multidisciplinar, de conseguir dar o suporte para a criança que sai de uma UTI neonatal com diagnóstico e a mãe não tem previsão, a mãe não tem prognóstico, a mãe não tem nada. A mãe só precisa ser acolhida. Né? Mas assim, Sandro, essa história é bem longa, né? Eu tenho 23 anos trabalhando dentro da reabilitação infantil, já passei muitas situações, né, assim, de dificuldades. Imagino, né? Acho que a Follow Kids hoje, de fato, foi um sonho que todo mundo fala para mim, Marcela, não é mais um sonho, ele foi realizado, né? Ele é uma realidade. Mas foram muitas dificuldades. Então, eu acho que, de repente, assim, eu vou conseguir trocar um pouco com você sobre isso, porque são muitos anos nesse caminho, desde os 20 anos, trabalhando com crianças e com famílias que passam por uma vulnerabilidade, né, que estão vulneráveis e cuidando, né? Cuidando, né? A família, é isso que eu te perguntar, porque a família, geralmente, a mãe já é de nascença, mas a mãe muito protetora, né? Então, assim, como que vai deixar a criança na clínica, né? Confiar, tem a confiança. Então, assim, você foi legal da sua trajetória que você foi costurando. É isso. Eu fui entendendo a necessidade da família, né? Entendendo a necessidade da família. Muitos pais, né? Se você tem um filho prematuro ou com qualquer outro diagnóstico, porque o prematuro, quem é o prematuro lá na frente? O prematuro é o TDAH, o prematuro é a paralisia cerebral, o prematuro é o síndrome de Down que nasceu prematuro, o prematuro é aquele que nasceu com outro diagnóstico muito grave e precisou de uma UTI Neo. Então, assim, essa mãe ela não quer ficar dentro de um carro se deslocando de um lado para outro para ir para psicologia, para terapia ocupacional, para musicoterapia, para médicos, para neurologistas, enfim, né? Então, eu consegui, de fato, montar um centro de reabilitação onde eu trouxe os profissionais, né? Agora a gente capacita esses profissionais para atender essa família como um todo. Então, a criança não fica mais se deslocando. E existe uma harmonia entre... E o local é só no Recreio agora, por enquanto? Não, a gente tem em Duque de Caxias, lá na minha terra. Lá que legal, montou lá também. Nós temos uma unidade lá, e já outra funciona há 6 anos lá em Caxias. E outra no Recreio, né? No Recreio. Recreio está há quanto tempo? Não, então, a primeira clínica foi na Barra, né? E aí eu não consegui expandir. A clínica na Barra, eu fiquei durante 7 anos no Condado de Cascais. Ah, sim, onde é? Né? Eu saí da Olegário, fui para o Condado de Cascais. Do Condado de Cascais, eu precisava de um lugar maior, e aí eu aluguei um prédio no Recreio. Então, eu tive que vir para o Recreio. E no Recreio nós expandimos, né? Eu não sei se você viu, são praticamente 3 clínicas, né? Uma do lado da outra.
E agora a gente está voltando para Barra, né? Daqui a 2 meses a gente está ali no Mandala, ali naquele mall. Sei onde que é. E vocês também trabalham com convênio médico? A gente trabalha... De repente alguém está do outro lado querendo saber. A gente trabalha com parcerias com algumas operadoras de saúde. Sim. A gente sabe o caos que está, né? Não só no Rio de Janeiro, né? É nível Brasil, dentro das operadoras. E também com esse número de diagnósticos que a gente está tendo agora do autismo. Gigante. Né? Que eu acho que é algo alto, que a gente... Né? Muito alto, né? A estatística aí que a gente tem é de 1 para 30. Então, assim, são muitos diagnósticos e eu venho de uma história não só do autismo, né? Como eu te contei, de crianças que sim, depois eles tinham diagnóstico de autismo ou de TDAH ou de paralisia cerebral e de diversas outras patologias e diagnósticos. Mas quando chegou, né, essa quantidade enorme de diagnósticos, eu já estava preparada, porque eu já estava dentro da reabilitação. Mas... hoje, de fato, é assustador e as operadoras não estão preparadas, né? Mas a gente tem parceria com algumas... independente de ter parceria, é direito das crianças, né? A terapia e esse acesso às terapias. O que seria espectro autista, para quem não conhece? Né? Tem muita gente que, de repente, não tem estudo, fala, poxa, eu não consigo identificar. Tem essa questão do toque, né? Tem a questão da audição, tem a questão do ambiente, né, que tá, porque às vezes a própria mãe quer uma dica, né, e não sabe lidar, né? Muitas crianças de fato chegam, né, para a avaliação inicial, porque a mãe, é muito engraçado isso, mas assim, a mãe percebe que a criança tem eu chamo de tônus porque é uma forma como a gente fala, né, utiliza no meio técnico. Sim. Mas a criança é mais molinha, ela tem um pé torto, ou ela chora muito, ou ela não dorme, e aí esse pediatra manda para a gente para iniciar um rastreio para entender como está o desenvolvimento dessa criança. Então, são vários aspectos, né? Desde atraso do desenvolvimento motor, atraso de comunicação. Agora, o autismo, ele de fato é um largo, é enorme o espectro, né? Então, a gente não consegue comparar uma criança com a outra. Hoje, de acordo com o DSM-5, a gente tem níveis 1, 2 e 3, que é de acordo com os níveis de suporte. Então, essa criança ela pode precisar de muito suporte, se é uma criança de nível 3, né, de médio suporte e de pouco suporte. Então, assim, o que a gente precisa, de fato, estar atento, o que a gente precisa deixar para que as famílias, né, que estão com crianças pequenas, para que eles fiquem alerta aos sinais. Aos sinais, hein, pessoal? Fica alerta aos sinais. Ficar alerta aos sinais, porque assim, quando a gente pensa em desenvolvimento de 1 a 12 meses, né, do primeiro mês aos 12, essa criança, ela desenvolve de uma forma natural. Você não fica ensinando a criança a engatinhar, você não fica ensinando a criança a fazer bagunça, você não fica ensinando ela a abrir gaveta, puxar roupa, não é? Não é natural? É natural. Então, assim, quando começam esses sinais, né? Poxa, meu filho não senta, está demorando muito a sentar. Meu filho não olha para mim. Ou alguns, eles são hiporresponsivos, né? Aquela criança que pode ser que chore com fome ou não. Colocou ele ali, ele fica quietinho, não chora muito, não responde muito, é muito hipoativo. E a gente tem os hiperativos. Então, é o que eu falo. O hipo é muito quieto, né? Muito quieto. Então, tudo que é fora da curva do desenvolvimento normal, do que é esperado para uma criança neurotípica, a gente precisa estar atento a esses sinais. Então, a criança ela pode não ter atraso motor, mas ela também pode desenvolver a parte motora muito bem dentro do autismo. Ela pode, sim, olhar para o pai, ela pode, sim, sorrir para a mãe, ela pode ter uma troca de olhar, porque muitos pais associam essa questão do olhar para o autismo. Do olhar. Né? A parte da comunicação. Mas aí eu te pergunto, por que a criança chega tão tarde na clínica? Porque muitos ficam esperando a hora que a criança vai falar, né? Muitos ficam esperando a hora que essa criança vai para a escola.
E aí, mas o meu filho, o médico disse, ou a tia, ou a avó disse que eu tenho que esperar o momento de ir para a escola, porque lá ele vai aprender a falar, ou ele vai aprender a trocar com o coleguinha, e eu tenho que esperar o tempo dele. E aí eu falo, do outro lado, na clínica, que a gente tem recebido crianças muito tarde. Porque os pais não estão atentos a esses sinais. Né? A criança muito pequena, ela balbucia, ela tem troca, ela olha para o outro, ela incita a fala, ela brinca, ela sorri, ela imita sons, ela imita atitudes, ela imita caretas, ela imita comportamentos. Então, a gente hoje, com 11 meses, a gente consegue ver diversos sinais. Então, quando essa mãe chega precocemente na clínica, que a gente consegue avaliar a criança, a gente logo fala para a mãe, olha, isso aqui não está legal. Vamos trabalhar? Então, na maioria das vezes, a gente passa essa criança por avaliação, por checklist, e consegue organizar para que essa mãe comece logo a estimular. Ver alguns fatores, ver quantos pontos tem, né? Isso. De repente tem 3, 4 pontos. Que ela precisa ser estimulada. Aí você vê se é o nível 1, 2 ou 3, baseado no... A gente costuma esperar um pouquinho para fechar esse 1, 2 e 3, né? E fechar o diagnóstico, de fato. Mas as crianças, quando chegam para a gente com algum atraso, a gente consegue dar esse suporte para a família e falar assim, olha... de fato, o seu filho precisa de estímulo. O seu filho precisa ser estimulado nessa área. O que eu percebo é que hoje a gente tem muitos diagnósticos tardios, né? Pessoas que têm autismo, que não tinham diagnóstico, que não sabiam lidar com as emoções, que têm todos os sinais, né, de inflexibilidade, de rigidez comportamental, de questões sociais. Então, são pessoas que estão lá na faculdade e nem ele entende porque ele não tem amigos, porque ele não consegue fazer parte dos grupos, porque ele não... Então, existem N fatores, como você falou, né? Existem fatores biológicos, porque essa pessoa ela tem uma alteração de estabilidade cortical, né? Isso é fato. Então, muitas pessoas podem procurar, sim, de uma forma química, fazer essas compensações. Então, hoje em dia, a gente sabe que muita gente, como você falou, né, ou procura, ou se automedica, ou vai em diversos médicos, pegam diversas receitas, misturam medicamentos, e elas compensam, de alguma forma, esse cérebro com medicamentos, né? Sim. E a gente sabe, hoje a gente está vivendo uma geração ansiosa, uma geração do imediatismo, uma geração que quer tudo para ontem, com WhatsApp, sim, com rede social. Isso tudo mexe muito. Então, você imagina, você tem um diagnóstico, você não sabe, você tem uma alteração de córtex, né? Uma alteração de estabilidade cortical, e você está nesse mundo mega agitado para ontem, né? Então, eu acho que são N fatores emocionais, biológicos, que levam uma pessoa para ir para as drogas, né? E sim, eu acho que o autismo, ele precisa, a pessoa com autismo que tem o diagnóstico, a pessoa que tem lá os sinais, ela precisa procurar ajuda, né? E é o que a gente fala para as pessoas que estão aí ansiosas ou em depressão e que não procuram ajuda e entram, né, como você falou, né, tentam suicídio ou vão para as drogas. Mas por quê? Porque lá atrás não teve coragem de pedir ajuda. E hoje em dia, as crianças estão experimentando droga com 11 anos, 12 anos, muito já estão experimentando. E tem muitos pais também que usam, né? E aí como que vai cuidar? Como que vai perceber dos sinais, entendeu? Para cuidar, você tem que... Né? E também você tem que dar exemplo, né? Para você conseguir ter o seu filho ali com sanidade, você tem que ter sanidade. Então... Mostra umas fotos aí. Em produção, mostra umas fotos aí para eu dar uma olhada. Isso aí... isso é lá na clínica, na sala na sala de integração sensorial. Essa é uma criança que está dentro do transtorno do espectro, né? Nível 3. Nível 3. Uma certa severidade, ele precisa de suporte, de assistente terapêutico. Aí esse brinquedo gira, é isso? Ele é um túnel, então ele gira, pode trabalhar ele em pé, pode trabalhar de diversas formas, né? Mas ele é um aparelho da integração sensorial que a gente utiliza para trabalhar essas áreas dos cérebros que precisam de compensações, né? Então, como você falou, o autismo ele tem várias áreas. E aí a gente precisa fazer um checklist e entender onde que essa criança precisa de estímulo, se é mais em área motora, se é área somatosensorial, se é em área cognitiva, área social, área da fala, e por aí vai, né? Então,
Esses aparelhos são para integração de áreas sensoriais. Entendi. Né? Qual é? Manda a próxima aí, produção. Aí é uma outra criança em atendimento da fonoaudiologia, trabalhando com uma técnica de fono. Ele não é autista, né? Ele tem uma outra síndrome, mas hoje a gente tem muitas síndromes raras. E é muito engraçado, porque como a genética está muito avançada, a gente tem muitas síndromes que não tem nome. Né? É uma deleção do YXPQ. Então, chega para a gente assim, todo tipo de diagnóstico hoje na Follow Kids. Interessante. É isso. Esse é um atendimento de fono. Essa é a sala lá da integração sensorial, da terapia ocupacional, também, fofo. Esse é um outro equipamento de integração. Como que é a preparação da equipe? Existe uma reunião semanal lá? A gente faz treinamentos regulares, a gente tem supervisores de cada área, né, de atuação, então tem supervisores de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, e aí a gente marca reuniões recorrentes. Junto, né? Esse é o pai, Marcelo. Às vezes ele trabalha junto, ele fica junto. Sim, os pais eles podem entrar nas terapias, podem participar. Legal. Eu acho até bem importante. Fica calma, mãe. Você pode participar? Pode, aí deve, né? Eu acho que quando a família participa e se sente pertencente ali àquela área da terapia, a criança desenvolve muito mais, porque de fato essa continuidade para a atividade de vida diária, para aprendizado, isso é feito em casa. E eu sempre converso, às vezes a criança tem lá diversas horas de terapia, mas o que ele precisa também é generalizar. Eu não vou conseguir fazer tudo que a criança precisa em 4, né, numa sala. Ela precisa aprender a ficar parado num sinal, a ficar na fila, a saber esperar, a saber pedir. Né? Então, assim, quando a gente pensa em crianças que precisam trabalhar todas as áreas de desenvolvimento, aonde que eu vou generalizar o aprendizado? Eu ensino na clínica, mas eu vou generalizar nos ambientes fora da clínica, né? E isso quem faz é a família. A gente ensina e ela reproduz. Esse aí é Festa Fantasia? Na verdade, assim, a gente utiliza de diversas formas lúdicas e para a criança interagir e aprender, né? Então, assim, se a gente pensar que essa criança precisa aprender tudo, né? Muitas crianças precisam aprender práticas de atividade de vida diária, como eu falei, que é vestir, comer, dobrar uma toalha, arrumar a própria cama. Então, nada melhor do que uma fantasia, porque aí a gente aumenta o limiar de motivação para que eles queiram vestir, né? Estamos apresentando Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Sandro Barros é terapeuta e acompanhante terapêutico, profissional de saúde altamente capacitado e experiente, que combina conhecimento teórico e prático para desenvolver estratégias de tratamento personalizadas. Atuando tanto presencialmente quanto online, Sandro oferece atenção individualizada ao paciente e à sua família, guiando-os no processo de recuperação, promovendo a melhoria da qualidade de vida e facilitando sua reinserção social. Sandro fundou a empresa Independência Química. Ela tem como diferencial suas palestras, acompanhamento terapêutico, que é uma profissão do futuro, e atendimento presencial e online. Seu método é exclusivo e inovador, combinando práticas terapêuticas personalizadas com um enfoque na inteligência emocional. O Instituto Sandro Barros é referência em saúde mental. Confira alguns projetos do Instituto. Ele criou o projeto Domingo Social, que oferece atendimento gratuito a quem precisa de suporte terapêutico. Também idealizou o projeto Um Dia na Sociedade, que recompensa pacientes com bom comportamento durante a internação, proporcionando uma experiência de acompanhamento terapêutico especial em ambientes sociais, renovando a perspectiva de vida. Outro destaque do trabalho de Sandro é o projeto Acolhimento Sem Fronteiras, voltado para oferecer apoio terapêutico à comunidade LGBTQIA+. Acompanhe o terapeuta Sandro Barros nas redes sociais e conheça mais sobre seu trabalho transformador. Voltamos a apresentar Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros.
A criança ela aprende por repetição, então a gente precisa ensinar diversas vezes Eu exemplo. saber como que elas aprendem. Aí tem a aba, né? Sim, a gente tem análise de comportamento, a gente tem uma organização do plano terapêutico, mas essa criança ela aprende repetindo. Então, se eu preciso ensinar pareamento, se eu preciso ensinar cor, se eu preciso ensinar ele a empilhar ou colocar um objeto, retirar, todo o aprendizado, desde a área de comunicação, de linguagem, comportamento, de gestão de comportamento, de birras, eu preciso dar o quê? Muitas oportunidades de aprendizado, né? Então, assim, eu posso... como que eu vou ensinar uma criança para que ela seja um pouco mais flexível dentro de um jogo? Jogando. Jogando, né? Então, assim, na prática. Então, eu acho que o que é mais desafiador para o terapeuta é isso, né? A cada dia, a cada momento, a cada hora, ter recursos, saber utilizar os recursos de formas variadas. Esse conteúdo, né? Com objetivos muito diferentes. Então, exemplo, eu posso ter uma fantasia dessa... que para Helena ali o intuito era que ela vestisse, conseguisse se encaixar dentro da fantasia, mas eu posso, de fato, depois que ela colocou o vestido, trabalhar a linguagem. E vamos contar a história, e como que é? E aí a gente pode ir para frente do espelho, abrir um livro, porque ela tem dificuldades grandes na área de fala, né? Na área de comunicação. Então, assim, a gente pode ir engajando a criança dentro da atividade de diversas formas. Então, o que é interessante, mas o que é desafiador é isso, assim, a gente conseguir a cada atendimento com os materiais, com as crianças, e mudando e pensando, eu acho que eu vou te falar que é bem... desafiador. Esse é o desafio. Mas assim, dá certo. É muito legal para a gente quando a gente escuta Meus pai avanços, ou recebe uma mensagem e fala: meu filho é outro, meu filho entrou, em 3 meses ele começou a falar, ou o meu filho chegou em casa pedindo: mãe, me dá uma banana. Já vi que isso que te alimenta, né? Muito obrigado por isso, muito obrigado por manter, muito obrigado por ter. Então, assim, isso me alimenta de fato, tá? Porque, assim, você até falou sobre os planos de saúde, enfim, eu vou te falar que para a gente que está na gestão de clínica, e aí, assim, são todos, né? Hospitais, grandes e pequenas clínicas, a gente passa muitos desafios para gerir uma empresa dessa. Sim. Na área de saúde no Brasil. Acho que é um desafio para todos. Sim. E para mim, assim, eu vim da clínica, eu atendia, e uma hora eu me vi falando com o operador, emitindo nota, varrendo o chão, cuidando de terapeuta, fazendo tudo. E a clínica foi crescendo, e eu tive que estudar e correr atrás. E se adaptar, né? Me adaptar, mas assim, é um grande desafio para a gente manter toda essa clínica, todo esse ambiente, porque hoje são muitos funcionários, né? São muitos quantos, terapeutas. Mais ou menos, são vários, né? São duas sedes, né? São 3 unidades, praticamente, o Aras, né? Então, assim, são mais de 300... 3 unidades? Por quê? Porque o Recreio são 3 unidades ali juntas, né? Não sei se você percebeu. Sim. E aí tem o Aras, tem a Barra agora, né? E Caxias, que também é uma unidade. São uma equipe grande. Né? São mais de 300 pessoas trabalhando. A gente tem um local para os pais ficarem, né? Muitos precisam trabalhar, então trabalham remotamente no computador. E alguns pais participam, né? Então, e muitas crianças ficam tão bem que as mães conseguem, de fato, né, descansar, né, parar ali aquelas 3 horas que a criança está na terapia. Algumas conseguem tomar um café, conversar com outras mães. E, assim, o núcleo de mães... porque, na maioria das vezes, as mães frequentam a clínica, né? Os pais estão trabalhando e as mães estão ali. Então, elas se unem, né? Elas se unem, elas são terapeutas uma das outras, elas se ajudam, dão suporte, acalmam, ou se desesperam juntas, né? Porque a gente vê isso também, que, né? Uma está desesperada e desespera a outra. Mas eu acredito que isso tudo faz parte, né? E elas vão aprendendo a lidar com o dia a dia, né? Que não é um dia a dia fácil. Não é fácil. E adultos? Também tem adulto? Tem questão de adultos? Lá não. Não, a gente só atende mesmo, até a gente só recebe... O pai é autista também, né? Isso tem, mas a gente não faz hoje a psicoterapia ou a terapia diretamente como tratamento para adultos, né? A gente faz o treinamento parental aos pais,
A gente treina os pais por conta dos objetivos da criança. Ah, tá. Entendeu? Então, a gente orienta eles de acordo com o checklist, com as avaliações que a criança passa. Então, esse é o nosso objetivo. Mas todos os pais ali, de fato, são pais que a gente orienta para que eles tenham um suporte, né, da psicologia. São pais que precisam de uma terapia. Assim, para as pessoas que estão assistindo, assim, qual é o passo a passo? Vamos supor, o filho ou a filha nasceu, aí a mãe está observando, aí percebeu algumas coisas assim que não é o convencional, assim, percebeu algo diferente, né? Qual é o primeiro passo da mãe? O que a mãe tem que fazer? Primeiro, para descobrir, não, meu filho está estranho, está assim. Ela liga para onde? Tem algum telefone? Assim, sobre o suicídio tem 188, Centro de Valor à Vida. Dependência química tem 132, né? Eu não conheço, tá, Sandro? Pode ser que tenha algum número aí, até algum suporte da prefeitura, enfim. Mas eu sei que hoje, falando de serviço público, as mães elas têm muita dificuldade de conseguir terapias e suporte, né, e acolhimento para a família. Existem algumas prefeituras separadas, né, de municípios, enfim. Mas falando da Follow Kids, a gente recebe muito as crianças que vêm dos pediatras, já com diagnóstico, né, do neurologistas. Algumas vezes a gente recebe crianças pequenas, né, bebê mesmo, aí falando de recém-nascidos, de crianças de 1, 2 meses, que o pediatra manda para a gente avaliar, porque já tem suspeita de algum atraso de desenvolvimento por conta ou de paralisia cerebral mesmo. Então, assim, existem suspeitas. Na maioria das vezes, essa criança já chega para a gente com alguma suspeita. Dificilmente uma mãe bate na porta solicitando uma avaliação porque acha que existe algum atraso. Dificilmente. Quem encaminha é o pediatra, ou o neuro, ou o psiquiatra. Geralmente, quando a pessoa quer fazer terapia comigo e não pode arcar, né, com custo, eu criei o Domingo Social, né, que é um trabalho gratuito, que eu trabalho de 8 da manhã até o final de domingo. Ao invés de estar me divertindo, eu estou trabalhando de graça, né? Resgato pessoas em situação de rua, debaixo do viaduto, levo para abrigos gratuitos, tudo gratuito. Isso tem alguma coisa gratuita do autismo hoje, assim, que você conhece, fala assim, não, essa pessoa não tem condições, ela não consegue nem comer direito, né? Sim. Mas ela está com uma questão... Aqui tem, assim, na Cidade de Deus tem uma ONG que trabalha, né? A gente caminha para lá algumas crianças. Alguns casos, né? Alguns casos. A gente atende algumas crianças, quando a gente consegue, a gente atende. Não é uma realidade, porque assim, hoje a gente está num bairro aqui, Caxias eu tenho mais crianças que a gente consegue dar suporte, e o serviço privado, a gente, com as nossas contas, é bem difícil a gente conseguir. Imagino. Eu tenho um sonho de conseguir montar um projeto, uma ONG, e até para montar a ONG é difícil nesse país, né? Você sabe disso. Ou uma ONG, até um projeto, né? Eu montei o meu instituto, Sandro Barros, agora... Pô, foi É muito difícil. Então, a gente tem conversado, eu e meu esposo, que me ajuda muito, Júnior, está assistindo. Manda um beijo pro maridão. Um beijo. Ele está comigo hoje, ele é diretor da clínica comigo e me dá todo o suporte. A gente sonha muito em conseguir ter um espaço que a gente consiga atender as crianças. E a gente também tem muitas crianças que são abandonadas, né? Abandonadas. Mães que abrem mão mesmo, porque não conseguem cuidar daquela criança. Então, eu já recebi algumas mães que chegaram para mim e falaram, olha, depois de ter o diagnóstico, eu resolvi que eu não quero mais, eu quero, né, colocar para adoção. E a gente recebe, é triste, né? É triste demais, mas a gente recebe. Hoje eu não sei, Sandro, assim, vou procurar. Vamos ver. Saber se tem algum número, se a gente acha aí para colocar aí na sua rede social de suporte. De suporte para os pais, mas... Até para os pais saberem lidar, né? Saber, nessa hora de que abandona o filho quando descobre. Eu fui agora para uma palestra em São Paulo com o Marcos Rossi. Marcos, beijo. O Marcos Rossi, ele só tem tronco. Ele não tem perna, né? Não tem braço, não tem um pulmão. E ele estava dando palestra de 0 a 10 com nota 8 de dor. Nossa. E ele, assim, é um cara que está mergulhando, ele dirige, ele anda de skate, pega onda. E a frase dele é: para de reclamar.
Ele tem tudo para reclamar e não reclama. E aí ele falou que quando ele nasceu, o médico dele desmaiou. Nossa. Porque como que nasceu Como uma assim? criança sem braço, sem perna? Hoje ele é casado, tem 2 filhos, Sim. tem uma família. E ele é um caso assim de muito milagre. Eu fui para o curso dele, né? Sim. Curso de inteligência emocional. A gente precisa ter, né? A gente precisa ter Muito esses maneiro. enfrentamentos para a gente parar de reclamar. Porque a gente acaba virando um vício emocional, né? Sim. Você vê, você está reclamando. Eu costumo falar que o ambiente ele influencia muito, né? Onde tem ambiente, tem pessoas. Onde tem pessoas, tem pensamento. Onde tem Sim. pensamento, tem ideias. Onde tem ideias, tem ações. Onde tem isso. ações, tem resultados. Então, se você muda o ambiente, a pessoa para de andar com pessoas que usam droga, no ambiente de droga, bebida é droga, álcool é droga. Né? Você é fruto do meio, de fato. Então, né? Você é fruto do meio. Se dependendo com quem você anda, você vai ser fruto do meio. E às vezes, os pais, eles, ao invés de ajudar, acabam, né, atrapalhando. Então, precisam se tratar também. Por isso que o trato da família também, que é a doença da codependência, né? Costumo falar que a família, o sofrimento da família é como se fosse fazer um canal do dente sem anestesia. Ela sofre muito, né? Porque o filho está lá no consumo de drogas, está anestesiado, mas a família não. Então a família está sofrendo. Eu imagino. E aí, quando eu pego casos de autistas, né? Às vezes mais adultos, né? Ou adolescentes, eu falo com a família também. Então a família sofre, né, de uma forma dupla, né? Sim, porque olha, essa do pessoa autismo. não tem só, né, a questão do vício, né? Ela tem alguma coisa aí por detrás, né? Tem mais fotos aí? Vê aí. Passa aí mais fotos. Às vezes é isso, a gente só enxerga ali a ponta do iceberg e não consegue entender todo o restante ali que está por debaixo dessa base, né? O que está causando essa comorbidade. Essa é a Carol, nossa terapeuta ocupacional, supervisora da clínica. Eu faço faculdade de psicologia, estou no 8º período. É ser legal, daqui a pouco eu estou me formando. Isso aí. Então, a gente trabalha com todos os materiais e a gente sempre tenta investir muito na clínica em tudo que tem de novidade, tecnologia. Agora a gente está trabalhando com estimulação transcraniana para o corrente estimulação magnética transcraniana? E elétrica, que, né, há mais de 30 anos é utilizado, mas é uma tecnologia cara. Sim. Então, a gente não tinha acesso a isso, as crianças não tinham acesso e a gente conseguiu adquirir. E HD-Line nível A, né, para pacientes de depressão, ansiedade. Então, a gente tem investido muito, não só, né, em pessoas e equipamentos, mas em tecnologia também. Tecnologia hoje, o investimento é muito importante, porque... Para a gente pensar num futuro aí, no desenvolvimento, e a ideia é potencializar esse cérebro, né? Quando a gente pensa... Tem a neuroplasticidade, né? Quando a gente pensa em neuroplasticidade, a gente pensa assim, o quanto eu preciso oferecer para esse cérebro de oportunidades para que ele se desenvolva. E aí, quando eu pego uma criança como essa aí da foto, né, que tem um diagnóstico de prematuridade, paralisia cerebral, ele tem uma lesão no cérebro que acometeu todo um lado dele, né? Ele tem todo um dimídio ali que tem fraqueza muscular, que tem alteração sensorial e motora. Então, o quanto eu preciso, a gente não tem essa dosimetria, a gente não consegue dosar o quanto e até onde a gente vai. Então, o que a gente quer é potencializar. Então, a tecnologia hoje, ela traz isso, né? A gente pode fazer uma atividade como essa, para que ele trabalhe ambas as mãos, trabalhe lateralidade, e a gente pode estimular o córtex cerebral na área motora ou em áreas que a gente sabe que pode desenvolver o uso da mão e potencializar a criança, né? E potencializar medicamentos, né? Tem tantas pessoas que usam droga e têm problema com a mente, né? Tem problemas pode ter infarto, pode ter várias questões, mas a mente, eu mesmo poderia, de tanto que eu usei droga, poderia ter tido alguma paralisia. Sim, na verdade a gente tem perda, né? Tem perda de conexão ali, de sinapse entre neurônios, enfim. Agora, as comorbidades, que essa é a questão, né? A gente começa a ver as comorbidades, aí alguns têm irritabilidade, né, falta de paciência, não tem eu fiquei com receio de ter um filho e ter algum, né, no meu filho ter alguma questão, né, porque
Já que eu e a mãe usamos muita droga, né? Mas não aconteceu. Mas eu passei por uma situação parecida aí de preocupação. Muita gente passa isso na cabeça, né? Sim, Pô, sim. bebo, uso droga, a minha esposa também. Como a gente vai ter um filho, né? Como que esse filho... E isso é real, né? A gente recebe, sim, crianças que têm aquela síndrome alcoólica, né? Tem. Tal, e algumas outras questões que podem acontecer de disfunção, como o parto prematuro, né? Então, ter gestação de alto risco. Então, na verdade, o importante é se cuidar, né? Tratar para conseguir engravidar e ter uma gestação tranquila. Tem né? um caso assim muito impactante que você gostaria de citar, sem falar o nome, lógico, mas assim, que mexeu muito com você, que você falou, sabe, poxa, isso aí foi assim, bem marcante. A gente tem muitos casos. São muitos, né? Agora mesmo na pandemia, eu tive um caso de uma criança que a mãe estava com um bebê recém-nascido, e aí ela estava isolada porque ela estava com Covid. E quando ela olhou, ela falou que na casa tinha um terceiro andar, e aí ela estava nesse quarto, e quando ela olhou da janela, ela viu o filho boiando de 3 anos na piscina. E aí, ela com o bebê no colo, ela começou a gritar, porque ela sabia que o filho estava com o pai e a avó em casa. Quando ela desceu, estavam dormindo, e o filho em parada cardiorrespiratória já, e assim, o pai socorrista. Imagina, o pai acordar, socorrista, trabalha com isso, vê o filho, e aí, assim, eles reanimaram a criança, eles conseguiram levar a criança para uma emergência, a criança voltou, mas voltou 3 anos de idade, uma criança que falava, sem alteração motora, sem nada, e aí ele voltou muito grave, né? Hoje, assim, ele é um paciente que só mexe os olhos, vamos dizer assim, né? Ele tem movimentação voluntária muito grave, ele. E aí, quando essa bebê, né, que ela estava segurando no colo, fez 3 anos de receber o diagnóstico de autismo. Olha. Então, quando ela foi fazer a avaliação comigo, eu não sabia quem eu avaliava, né? Se era um menino, se era menina. E a menina é muito severa, ela é nível 3 dentro do autismo. Com muitas comorbidades, com muita alteração, muito irritada. E aí você vê o sofrimento de toda essa família, né? Porque assim, Sandro, esse ambiente piorou, você acha que a menina... A criança ela nasce autista. Então assim, a criança ela já tinha o diagnóstico de autismo. Já nasce, isso que eu queria saber. Ela já nasce. Ela já tinha o diagnóstico de autismo. Ela não se torna, né? É um fator. Não é igual o dependente químico que se torna. Não. Muitas vezes. Né? Então, assim, existem vários fatores. A gente não tem aí, né, a causa, mas a gente já entende que tem fatores biológicos, né? Também de idade. Então, o que a gente precisa entender é que ela já tinha. Mas quando aconteceu tudo isso, como ficou essa família, esse meio? Né? Essa mãe com uma criança que tinha parado, que voltou para casa totalmente dependente dela emocionalmente. Né? O que era dessa família? Então, quando ela chegou com 3 anos, ela se sentia muito culpada, porque ela falou, Marcela, eu não vi que minha filha tinha autismo. Porque eu, de fato, eu nem enxergava ela. Porque ele chegou em casa muito grave, traqueostomizado, gastrostomizado, dependente de bomba, dependente de infusão. As atenções foram todas para ele, né? Então, com home care. Então, eu não enxergava que minha filha tinha autismo. Eu perdi muito tempo, eu falei, calma, não é assim. Então, fui acolher ela de todas as formas. E também tem a questão, né, da pessoa quando convive com uma outra pessoa, ela tem uma tendência de não perceber coisas porque convive, né? Sim. Aquela coisa, a mãe está com o filho o tempo todo, o filho está chupado de tanto usar cocaína, mas ela não percebe. Não percebe. Porque ela está tão perto do filho que ela não percebe. Eu costumo falar que a família é a última a saber, né? Eu acho que ele está bebendo. Ele já está na cocaína, já está no êxtase, já está no crack. E a mãe acha que está bebendo, porque a família é a última a saber. Porque também tem esse lance da convivência. É incrível isso, né? Porque está ali, convive, acorda. O ideal seria perceber mais rápido. Perceber logo, não, né? demora. E é isso, você de fato fica meio que cego para as circunstâncias, né? Ou você também não quer ver, né? Ou não quer ver. Ou não quer ver. Tem a próxima foto aí? Isso de fato é real.
Essa é a Isso aí. Roberta, fonoaudióloga. Esse é um bebê com síndrome de Down. Como eu falei, a gente trabalha com pediatria geral, né? Síndrome de Down já dá para ver com o olho, né? Mas esse não tem, já né? tem um fenótipo. Esse não tem um fenótipo. Mas ele é fofo, né? Ele é muito lindo. E esse também é síndrome de Down, mas também não dá. Ele é bem leve, assim, né? As feições dele. E tem casos que já dá para ver São bem mais... E todas essas crianças precisam de tratamento global, né? De tratamento para todas as áreas de desenvolvimento. Esse é o Pedrinho. O Pedrinho tem paralisia cerebral por prematuridade também. É o que eu falo dos prematuros, né? Depois, depois que sai da UTI NEL, e aí, né? O que acontece com essa criança? E aí, por isso que eu me apaixonei, né? Você vê uma criança dessa que sai com prognóstico, né? Quando o médico fala assim, olha, provavelmente ele não vai andar, ele não vai falar, ele pode ser cego, ele pode não se comunicar de nenhuma forma. E aí você vê uma criança dessa que você potencializa o cérebro desde lá, do primeiro trimestre, do primeiro ano de vida, e você vê uma criança dessa, assim, podendo andar com adaptação, mas ele está andando, né? Ele fala, ele se comunica. E esse daí, então, faz birra, briga, manda em todo mundo. Então, isso para a gente é uma vitória. Que né? legal. Não, esse seu trabalho é lindo, hein? Eu achei bacana, muito bonito, né? Cuidar de vida, cuidar da família, cuidar dos meninos, das meninas, treinar a equipe, né? Precisa amar muito para fazer isso, né, cara? Porque... Amar muito. Eu vou te falar que foram muitos anos que eu abri mão da minha vida, da minha família, né? Meu filho ontem fez 13 anos. Você tem quantos filhos? Eu só tenho um. Eu só tenho o Davi. Tem quantos anos? E ontem fez 13 anos. Parabéns, Davi. E aí, assim, de fato, estudei muito. Eu tive a oportunidade de ir para fora... buscar trazer um método, porque eu era aquela terapeuta que eu não queria fazer mais do mesmo. Então, há 15 anos atrás, eu consegui trazer o método daquela gaiola que eu te mostrei. Eu vi. E aí, assim, foi a primeira clínica no Brasil a trazer o método do Pediassult. E aí eu fiz parceria com essa clínica, que era uma clínica em Miami, que tinha todo esse método. A gente começou a dar os cursos no Brasil. Eles cresceram muito no Brasil. Legal. E a gente também, né? Porque a gente começou a perceber que as crianças com terapia intensiva neurológica, eles, que muitos chamam de neurointensivo, eles começavam a se desenvolver, eles se desenvolviam mais rápido, se desenvolviam mais, né? Então, a gente entende hoje que se a gente potencializar esse cérebro, as crianças elas vão se desenvolver. E é isso, esse tempo passa muito rápido. Né? Eu sempre falo com a equipe, gente, a gente está numa corrida. A gente está numa corrida, porque quando a gente vê, a criança já tem 7 anos de idade, o tempo de maturação da marcha já passou. O tempo voa muito rápido. O tempo de maturação aí para muitas questões da área motora passa muito rápido. Então, a gente tem uma corrida para o desenvolvimento e assim... Faz toda a diferença, né? Começar antes, né? E se você pensar hoje, né, como eu venho da área pedagógica, né, por ter vivido, crescido dentro de escola... sempre que a família chega na clínica, eu estou ligada, porque eu falo assim, olha, a gente tem que preparar logo para a pré-escola. Porque a família chega assim, mas eu vou esperar ele começar a falar com 4 anos. Imagina a criança... Tá? E a gente sabe que tem muitas crianças que chegam e que pode ser não verbal. Tá? Ele vai ser não verbal. Mas eu me preocupo muito, porque a gente tem muitas crianças que chegam com atraso da fala que a gente podia trabalhar e eles estarem muito bem lá na pré-alfabetização, irem muito bem na alfabetização. Então, a gente precisa acordar as famílias para dizer assim, olha, não espera. Porque se você potencializar o seu filho antes dos 5 anos de idade, ele vai ser alfabetizado no tempo, não vai ser aquela criança que está com 9 anos na alfabetização, 8 anos... treinando para ser alfabetizado, correr contra o tempo. E aí, assim, como eu venho com essa visão pedagógica, eu sempre fico nessa corrida, falo com os terapeutas e a gente conversa muito sobre isso, né? Para alertar a família. Olha, seu filho pode mais.
Porque, às vezes, Sandro, a família, quando ela recebe um diagnóstico, ela já recebe uma sentença. Isso. Nem Diagnóstico eles... não é sentença, mas elas recebem, né? Entendeu? Elas, dentro delas, na cabeça, assim, elas já recebem uma sentença. Autismo. Meu filho não vai socializar, meu filho não vai falar, né? E aí a gente tem que mostrar isso para a família. Olha, ele tem potencial, ele vai longe, ele vai conseguir, vamos dar mais e a gente vai conseguir receber mais. Então, isso é muito real. Como você viu aquela foto do Pedrinho, né? A família tinha uma sentença, ele não vai andar, ele não vai falar. E aí, quando você começa a ver a criança, não, vamos embora. A gente não vai esperar ele engatinhar para colocar ele engatinhando. A gente vai esperar ele andar para colocar ele andando. Vamos colocar ele na esteira, vamos apresentar o andador para ele, né? Então, é isso, assim, pensar em cada criança, pensar em cada objetivo, pensar na família, para a gente conseguir fazer esse trabalho aí de desenvolvimento global, né? Não, e assim, as características do dependente químico é manipulação, mentira, projeção e negação. E o autismo ele não tem o toque, é isso? A fala. Quais são as características? Assim, nem sempre a mais criança comuns? pode apresentar todas, né? Mas a gente tem alteração na fala, alteração né? Na maioria da fala. das vezes a gente tem alteração da fala, né? da comunicação num todo. A gente tem uma dificuldade de socialização, de troca. Mas às vezes pode ser leve, né? A criança não consegue trocar de turno, não consegue esperar a vez, não consegue engajar numa atividade com outra, mas ela pode estar no meio de uma atividade. E isso faz com que a família não enxergue, porque a criança está no meio de muitas outras crianças, mas ela não está engajada, ela não está brincando com as outras crianças, mas a família não percebe. Entendi. O olhar também, né? O olhar da troca. Eu quero trocar com você, eu quero brincar com você. No olho no olho? Ele não está... às vezes ele está ali no meio, mas ele está brincando sozinho. Como se estivesse fora do contexto. Fora de contexto, né? Ele está brincando sozinho. Então, tem questões sensoriais, tem questões alimentares. A gente tem crianças com seletividade alimentar muito grave. A gente recebe crianças que a mãe fala, ele só toma leite, ou ele só toma se for nesse copo, ou ele só come se for um alimento vermelho. Então, sabe, a gente recebe de tudo, por isso que é amplo o espectro. Estádio de futebol, o barulho é muito alto. Né? Barulho, toque, né? Porque assim, a área sensitiva, a área de tátil, ela é muito ampla também, né? Porque muitas pessoas falam só do toque. Mas, às vezes, as texturas, o visual, só dele olhar uma textura já pode entrar numa crise, pode ser um start para algum comportamento disruptivo, entende? Entendi. Então, assim, nem sempre é só o toque. Ele pode ter uma alteração, quando a gente fala de córtex cerebral, né? Porque o nosso cérebro ele é interligado. Você usa o seu visual com o seu olfativo, com o seu auditivo, com o seu tato, a gente conecta todo o córtex. Eu estou olhando para você, mas eu sei que a xícara está aqui, eu consigo pegar e beber a água, né? E aí, assim, se eu sinto um cheiro ruim, eu já me afasto. Isso é tudo muito rápido. A gente não pensa, vou pegar o copo, vou trazer até a boca, né? Você imagina um cérebro com alteração excitatória em várias áreas. Elas reagem de formas diferentes. Então, eu posso reagir com comportamento inadequado, eu posso reagir com... eu não consigo, essa luz para mim está atrapalhando muito. Eu posso reagir porque o som... Ou tem crianças que são hipoativas. Pode estar o que for tocando e ela... Tanto que muitas mães acham que a criança é surda. Você já escutou isso? Né? Chama, faz som, faz o que for e a criança não olha. Né? Chama pelo nome diversas vezes, liga, bate, a criança não olha. Então, assim, não existe padrão. Não existe padrão. E isso é uma coisa que é importante deixar claro, né? Não é porque a criança não olha ou não gosta do toque, porque eu tenho crianças que chegam, que já abraçam, que são autistas. Como que você pode deixar para as pessoas aí, para a sua câmera, para te encontrar, né? Tem um site? Hoje a gente tem o Instagram da clínica, que é Follow Kids Reabilitação, né? A gente consegue, lá tem o nosso contato, a gente tem o contato @followkids.com.br, que a gente marca as avaliações,
ou esse primeiro contato de acolhimento Pra para saber como que receber. é. E a gente tem o nosso número de telefone, que é o 3411-4603. Então, Legal. quem precisar de acolhimento, de avaliação, de suporte, Isso. pode entrar em contato conosco, porque a gente pode fazer esse trabalho aí em conjunto com a família. Não só o que você faz, Marcela, não é só lindo, não é só o que você faz, mas como você faz, né? Sim. Quero te dar os parabéns. Muito obrigada, Sandro. Se deixar, eu fico aqui mais horas com você. É isso que eu te falei. Eu falei, a gente tem muito assunto. E a minha história para chegar até aqui é uma história muito bacana, muito que eu acho que para muitos jovens, né? Para muitos jovens hoje que eu vejo, assim, que chegam, né, não tem para onde ir, não sabe se vão chegar lá, e eu falo assim, dá certo, né? Porque eu tive muito não no meio do caminho. Não vai dar certo, por que você está fazendo isso? Porque eu lembro que quando eu saía lá de Xerém para vir para cá, eu gastava tudo que eu tinha, eu falava assim, não, é o meu sonho. Né? E quando eu tive o Davi, eu lembro de tantas provações que eu passei e de fato eu tinha um propósito, né? Uma missão que hoje a gente vê, é muito lindo tudo isso. Né? Eu creio também que fui abençoada por Deus, assim, fui escolhida para fazer isso, porque é algo muito extraordinário. Essa é a palavra. Qual é a dica que você dá aí? Vamos lá, cada um vai dar uma dose de esperança. A minha dose de esperança é para você acreditar em você e confiar nos seus sonhos. É possível, corra atrás, vai dar tudo certo, vai com foco da positividade, acredita no seu sonho, confia no seu potencial, que é possível. Essa é a minha dose de esperança. A minha dose de esperança vai para todas as mães que acabaram de ter um diagnóstico, né, que estão aí nesse momento de tristeza, de luto. Eu quero deixar uma esperança para vocês, né, e uma palavra, porque eu creio que eu acredito muito no nosso trabalho da reabilitação, mas eu também acredito muito numa família, como o Sandro disse, numa família feliz, numa família que consegue dar suporte. Então, eu quero te dar essa esperança, né? Eu quero te dar essa esperança não do melhor prognóstico, não do melhor desenvolvimento, mas da felicidade, né? Seja feliz com tudo. Não vamos reclamar, né, Sandro? Vamos parar de reclamar, vamos aprender a viver um dia de cada vez. Eu sempre falo isso, né? Que na oração do Pai Nosso, ele fala assim, dai-me o pão nosso de cada dia, né? Então, assim, a gente precisa desse pão, o pão nosso de cada dia. Então, a gente não viver dias atribulados, ansiosos, desesperadores, porque isso não pode fazer parte do nosso contexto para ter esperança. Tá bom? Bem, obrigado, é isso aí. Valeu.